Tem uma hora em que o cansaço não é mais físico. É um esgotamento que se acumula por dentro. Você acorda e já está cansado. Tenta fazer o básico, mas tudo pesa. E mesmo amando as pessoas ao seu redor, você sente que está vazio. Às vezes, a exaustão não tem cara de desânimo. Ela veste o uniforme, lava a louça, leva o filho na escola, cumpre tarefas com um sorriso automático. Mas por dentro, tem um grito que ninguém escuta, porque você ama, mas está cansado. Você serve, mas está esgotado. Você cuida, mas sente que não tem mais nada para dar. Em Marcos 6, os discípulos estão vivendo algo parecido. Jesus os havia enviado em missão, pregar, curar, servir, e eles obedeceram. Quando voltam, chegam animados, mas exaustos. Eles contam a Jesus tudo o que fizeram. E a primeira coisa que ele diz em Marcos 6:31, venham comigo para um lugar deserto e descansem um pouco. Jesus viu o cansaço. Jesus não mandou continuar. Jesus não disse, se esforcem mais. Ele disse, descansem. Mas no caminho para o descanso, algo acontece. As multidões descobrem para onde Jesus vai e chegam antes. Quando o barco atraca, milhares já estão lá, esperando, precisando, pedindo, querendo algo. E então Jesus se compadece. Ele vê aquelas pessoas como ovelhas sem pastor e começa a ensinar. E os discípulos estão ali, cansados, famintos, esperando aquele momento de alívio que nunca chega. Talvez você se identifique. Tentou parar, respirar, se cuidar, mas a vida bateu na porta. A responsabilidade não esperou. A cobrança veio antes do café. Então os discípulos vão até Jesus e dizem, já está tarde, manda o povo embora para que possam comprar comida nos povoados. Eles não estão sendo insensíveis, estão sendo humanos. Eles queriam encerrar, pausar, delegar, queriam um fim para aquela maratona sem fim. Mas aí Jesus responde algo que vira tudo de cabeça para baixo. Deem vocês algo para eles comerem. Imagina ouvir isso, quando tudo que você quer é deitar num canto e respirar em paz. Eles olham ao redor. 5 pães, 2 peixes, para mais de 5.000 pessoas. Como a gente vai alimentar essa multidão com tão pouco? E talvez essa seja a sua pergunta também. Como vou dar atenção, cuidado, paciência, trabalho, amor, se eu mal consigo cuidar de mim? 5 pães, 2 peixes. Essa é sua energia no fim do dia, sua fé depois de tantas frustrações. Seu ânimo depois de tanto desgaste é pouco. E você sabe disso, mas então Jesus diz, tragam o que vocês têm. E ele pega o pouco, abençoa o pouco, parte o pouco, multiplica o pouco. O milagre não começa quando você tem muito. Começa quando você entrega o pouco que ainda tem. Às vezes, o seu nada já é mais do que o suficiente para Deus começar algo novo. Você não precisa ter tudo resolvido. Não precisa estar 100%. Você só precisa ser honesto sobre o que ainda resta. Você talvez não tenha mais a energia de antes. Talvez perdeu a paciência, a fé, o entusiasmo, mas ainda tem alguma coisa. Talvez uma fagulha, um desejo tímido de não desistir. Uma vontade silenciosa de continuar, mesmo sem entender por quê. Isso já é pão, isso já é peixe. Entrega. A multidão foi alimentada com o que os discípulos tinham, não com o que os outros trouxeram. O que você tem é suficiente para Deus. Agir. Deus não espera que você seja perfeito. Ele só espera que você seja disponível. E se hoje tudo que você tem é o resto de você mesmo, é com isso que ele vai começar o próximo milagre. Isso talvez seja o mais bonito do texto. Depois que todos comeram, ainda sobraram 12 cestos cheios. Eles começaram vazios, mas terminaram com mais do que tinham no início. Porque quem entrega o pouco para Deus, recebe mais do que esperava. Inclusive para si mesmo. Talvez você esteja esgotado, porque tem dado tudo de si para os outros e esqueceu de guardar uma parte para você.
Mas Deus não quer só te usar para alimentar a multidão. Ele também quer te alimentar. Você pode estar cansado, pode estar ferido, silencioso, no limite, mas isso não é o fim. É só a hora de entregar o que sobrou, porque até o seu quase nada já é suficiente para Deus fazer transbordar. Comenta aqui embaixo: ainda tenho algo a dar. Mesmo que seja só um caco de esperança, e compartilha esse vídeo com alguém que vive sempre dando tudo aos outros, mas esqueceu que também merece ser cuidado.